gostaria de falar mais uma vez sobre o tema de milagre. Porque eu acho que é uma pergunta que sempre vem nas nossas mentes, né? Senhor, quando é que vai chegar o meu milagre, Senhor? Né? O que está faltando para chegar o milagre? Quando que a bênção vai chegar na minha mão? Porque nós ansiamos por isso. E eu gostaria de ler com os irmãos um texto que está em Atos 3, do primeiro verso até o 10º. Atos 3, do 10 ao 10º. Saiu lá agora. Vamos ler junto. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Esse é um exemplo bíblico, dentre muitos, de um homem que tinha um problema, que carecia de um milagre. Às vezes nós classificamos, né, o tamanho das nossas bênçãos. Existe muita coisa que nós pedimos ao Senhor que não é necessariamente um milagre. Mas por quê? Porque existem coisas que nós pedimos ao Senhor que até que seja o que pode estar no nosso alcance fazer, mas nós colocamos o Senhor primeiro para honrá-lo. Por exemplo, você tem uma pequena dor de cabeça, você pode ir lá e pegar um Tylenol, um Advil, uma aspirina, você pode tomar. Mas você também pode decidir falar: Senhor, eu não tenho aqui agora o Tylenol, não quero ir lá na farmácia, não quero sair de casa, eu vou orar agora no nome de Jesus e eu quero que o Senhor me cure dessa dor de cabeça. E você é curado. Mas existem causas que são impossíveis ao homem. Uma doença incurável, uma situação financeira onde você deve muito mais do que você ganha. Então você faz as contas e fala assim: eu jamais conseguirei pagar essa dívida com a minha situação atual. Existem causas que o Senhor tem que fazer um milagre, e essa era a causa desse homem naquele momento. Mas frequentemente nós ouvimos as pessoas falarem que elas estão esperando um milagre, esperando uma resposta de Deus. Dentre essas pessoas, que todos nós conhecemos, nós mesmos incluindo nisso aqui, que todo mundo já deve ter feito isso pelo menos uma vez. Dentre essas pessoas que dizem: pastor, eu estou esperando o meu milagre, pastor, eu estou esperando a minha bênção. Existem dessas pessoas aquelas que oram, existem as pessoas que oram e agem, tomam algum tipo de atitude especial, mas também existem as pessoas que nem oram e nem fazem nada, mas continuam esperando a bênção. A Bíblia nos mostra vários exemplos que o esperar é comum. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela esperou 12 anos, ou ela lidou com aquela doença ali 12 anos, até o dia que ela teve a oportunidade de aproximar-se do Senhor Jesus e tocar nas vestes dele, e o poder que saiu dele, porque o Senhor sentiu algo acontecer, alguém lhe tocar, e a fé daquela mulher, e aquele momento, depois de 12 anos, foi um milagre da vida daquela mulher. Teve também outra mulher, que ela andava encurvada, que está lá em Lucas 13, há 18 anos. Ela lidou com uma causa impossível, uma causa que ela não poderia fazer nada, nem muito menos a medicina. Hoje em dia a medicina é muito avançada,
Existem muitas doenças hoje que a medicina pode dar conta, mas naquela época não. Há 50 anos atrás, 30, 60 anos atrás, muita gente morria de tuberculose, muita gente morria até de gripe. Hoje ninguém quase morre disso. Então nós temos que colocar em perspectiva. Também teve um homem lá em Betseda que era paralítico por 38 anos. Está lá em João 5,5. E o próprio Senhor Jesus, pensa agora nisso, ele viveu 30 anos antes dele começar o ministério dele, de fazer milagres. Então ele também esperou. Marta e Maria, quando elas chegaram na presença de Jesus, para chamar a Jesus, elas pensavam, na mente delas humana, que Jesus chegou atrasado. Jesus chegou, ouviu falar que Lázaro estava doente, mas ele estava ocupado com outras causas, e ele não foi imediatamente. Quando ele chegou lá, Lázaro já tinha morrido. Marta e Maria dizem para ele: o senhor chegou muito tarde, porque o defunto já está lá há 3 dias. Mas aqui é que nós aprendemos que Deus, Jesus, eles nunca estão atrasados para nada. É o tempo deles, e o tempo deles nem a morte pode limitar. Naquela situação a morte não era limitação para o Senhor Jesus fazer o que ele tinha que fazer. Então o seu milagre até aqui, se você tem esperado, se ainda não chegou, se você está ansioso, se você já está um pouco desanimado, quem sabe até duvidando que algum dia na tua vida você vai livrar-se desse problema, saiba que mesmo depois de todas as esperanças humanas forem completamente esvaziadas e já não há possibilidade alguma, o tempo de Deus, se for a vontade dele, ele pode fazer acontecer no tempo de Deus. E Eclesiastes 3:1 diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Mas o tempo de Deus não é 24 horas por dia. O tempo do calendário de Deus não é só 365 dias por ano, porque Deus é Deus do universo inteiro. Ele não tem limitação alguma. Tudo isso nos ensina que nós precisamos aprender a esperar com paciência. Mas não é só esperar. O salmista Davi diz lá em 40:1: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar com paciência é uma virtude, mas não é só por aí. Na verdade, você já parou para pensar? Isso é uma coisa que hoje, quando eu estava ainda meditando nessa mensagem, me impactou, sozinho. Eu falei: Senhor, será que nós estamos pensando isso aqui tudo errado? Porque o pensamento nosso é o seguinte: nós estamos esperando Deus tomar uma decisão para liberar um milagre para nossas vidas. Nós estamos esperando Deus tomar uma atitude lá no trono dele e lembrar de mim e falar: hoje é o dia de eu abençoar esse filho, essa filha. Mas será que não é Deus que está esperando que nós tomemos uma atitude de fé para que ele assim então libere o milagre? Porque pensa o seguinte: Deus não é limitado. Deus não tem um número de bênçãos que ele tem que ficar sorteando. Quem é que ele vai dar alguma coisa nesse Natal? Para quem é que ele vai abençoar? Deus ele é dono de todas as coisas e ele é poderoso. Então ele não tem nenhuma limitação. Então será que nós estamos pensando sempre errado? Que Deus está simplesmente nos fazendo esperar por razões que desconhecemos? Mas quem sabe seja nós que estamos impedindo que a bênção seja liberada, porque ainda não tomamos a atitude correta, ainda não demonstramos a Deus que nós, primeiro, verdadeiramente confiamos no milagre. Segundo, que nós vamos postar como já ganhamos antes de receber, porque a própria definição de fé é isso: é a certeza das coisas que não são, como se já fossem. Se você tem certeza de algo
palpável, isso não é fé. Fé é a certeza daquilo que é impossível, aquilo que não aconteceu, aquilo que você ainda tem esperança, mas você já visualiza na tua cabeça dentro daquela bênção, e aí se consome o milagre. Pedro e João, quando eles encontraram aquele homem, aquele paralítico na porta do templo, aquele homem não podia andar, e aquele homem também não podia nem entrar no templo, porque lá em Levítico, na lei de Levítico, que o Senhor deu a Moisés, falava lá que qualquer homem com qualquer defeito físico não podia entrar no templo. Então ele não podia nem caminhar e nem entrar. Agora você imagina um crente que não pode entrar dentro da igreja, a dificuldade que seria de viver a nossa vida. Porque todos nós podemos orar na nossa casa, claro que podemos orar em qualquer lugar, mas a igreja, quando existe essa aglomeração de pessoas que creem no mesmo Deus, que estão na mesma página, que estão esperando um milagre, que sabem que a união e que a oração de muitos tem poder, isso facilita muito as nossas vidas. Agora imagina se você fosse impedido de, a partir de hoje, você não poderia mais entrar na igreja e você teria que lutar as suas batalhas e fazer as suas orações sempre do lado de fora. Imagine como seria difícil. Essa era a situação daquele homem, paralítico e não podendo entrar dentro do templo. Mas a nova aliança consumada na morte do Senhor Jesus na cruz e no sangue derramado dele, nos diz que agora nós temos contato direto com Deus em qualquer lugar, porque Ele veio habitar na nossa vida, Ele caminha conosco, e a igreja é só uma bênção de todos estarem juntos. Aleluia. Não importa quanto tempo você está esperando, Deus pode operar na tua vida a qualquer instante, a qualquer momento. Pode ser essa noite, depende de algumas coisas que eu vou falar agora com você. Nós não podemos mandar em Deus, nós não podemos exigir nada de Deus, mas nós podemos examinar as Escrituras e entender e aprender quais são as coisas que movem o coração do Pai, quais são as coisas que mexem com Ele. Assim como um pai terreno, de carne e osso, igual eu e muitos de vocês, ou uma mãe, o nosso coração não se move quando os nossos filhos fazem certas coisas que nos agradam. Nós não ficamos comovidos e nós não sentimos a necessidade de abençoar o nosso filho ou a nossa filha quando eles fazem algo que nos agrada. Assim é Deus, assim é o teu Pai. Você está esperando um milagre? Eu creio que a resposta de todo mundo é sim. Mas vamos olhar agora algumas coisas baseado nessa escritura que nós lemos, que Pedro e João fizeram. Pedro e João estavam Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha voltado ao Pai. Estava ali Pedro e João, igreja primitiva, Atos. Estavam caminhando, passando na porta de um templo. Um coxo, um homem coxo, paralítico, pedindo esmola. Imagine que ele estava pedindo uma esmola. Ele não estava pedindo cura das pernas dele, ele estava pedindo esmola, ele estava pedindo dinheiro. Pedro e João, primeira coisa, no verso 1 diz que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Eles estavam indo orar. Quem foi o agente do milagre naquela situação? Pedro e João. O que que Pedro estavam fazendo antes de acontecer o milagre? Eles estavam indo orar. Pedro e João estavam indo para o templo para orar. Eles tinham um compromisso de oração naquele momento. E na passagem deles pela porta, eles viram aquele homem, aquele aleijado, aquele coxo, aquele homem que estendeu as suas mãos para pedir esmola. Pedro e João, naquele momento, eles entenderam, eles sentiram do Espírito Santo, porque se eles não tivessem sentido, eles não fariam o que eles fizeram. Eles sentiram naquele momento que era vontade de Deus abençoar aquele homem, porque o poder não era deles, o poder era de Deus. Mas eles sentiram naquele momento, e o Espírito Santo fala conosco,
E Ele confirma no nosso coração. Ele sentiu que era momento, que era dia, que era a hora deles liberarem uma bênção para aquele homem. E aqui é a primeira lição, irmãos. A hora da oração. Por mais difícil que seja orar nos dias de hoje, por mais complicado que seja, porque a gente já acorda na correria, muitos compromissos, aí chega de noite, está cansado, muitas coisas nos impedem de orar. Mas por mais difícil que seja o momento da oração, é a hora mais privilegiada do seu dia, é a hora que você está que tem mais chance de receber um milagre de Deus. Então, se a sua hora de oração está limitadíssima, ou quase no zero, aí fica difícil de ter um milagre. É importante termos o hábito de orar. Pedro e João, naquele momento, eles não estavam recebendo o milagre, eles estavam dando. Eles estavam sendo agentes do milagre, aqueles que o Senhor aprove usar naquela hora, mas eles estavam prontos. O poder está em Deus, mas que autoridade que eu tenho, até eu que sou pastor, que autoridade terei para orar na vida de qualquer pessoa, pedindo o Senhor para abençoar a pessoa numa bênção qualquer, se eu estou em pecado, se eu não estou purificado, se eu não estou na presença de Deus? É a mesma coisa com todos vocês que estão sentados. Vocês também podem ser usados. A gente às vezes só quer receber o milagre, mas olha o privilégio de ser usado por Deus para abençoar a vida de alguém, para liberar uma bênção para a vida de alguém. Para você estar pronto para isso, você tem que estar em oração, e o Senhor vai dar a oportunidade. Em Jeremias 29:12 diz: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. O Senhor promete que nos ouve. Deus sempre ouve. Se Ele não respondeu, não é porque Ele não ouviu, ainda faltou algo, ainda não foi o tempo dele, mas Ele ouviu. Então você pode ter certeza que as suas orações são ouvidas por Deus. Na oração nós levamos as nossas preocupações, na oração nós levamos nossos problemas, e na oração nós somos abençoados pelo Senhor. Mas a oração não é só pedir, é também desfrutar da presença do teu Pai, porque Deus é Espírito, e nós temos um corpo de carne, aonde habita um Espírito. Mas se a carne está sempre mais forte do que o Espírito, as coisas do Espírito são despercebidas. Mas se nós fortalecemos o nosso Espírito através de oração, não somente você está pedindo ao Pai, não somente você está louvando e engrandecendo ao Pai, mas você está também desfrutando de um relacionamento de pai com filho. Porque oração, literalmente, é conversar com Deus. É isso que significa a palavra oração, é conversar com Deus. Há pessoas que querem ser abençoadas, mas não querem nem pagar o preço da oração. Aí sabe qual você pode detectar essas pessoas fácil? Aqueles irmãos que pedem oração para todo mundo. Normalmente os que pedem oração para todo mundo, eles mesmos não estão orando. Aí eles querem depender da fé do outro, para que Deus faça um milagre na vida deles. Não estou acusando ninguém. Eu acho que isso é uma coisa humana, em que nos momentos da nossa vida, nos altos e baixos, muitas vezes nós estamos tão fracos que é mais fácil pedir para todo mundo orar por nós, mas nós não oramos. Estamos dependendo de um amuleto, de uma bengala. Querem receber tudo pronto. É a geração que nós temos hoje, como se fosse um fast food espiritual, um drive-thru. Você nunca está na presença de Deus, mas um dia você, hoje eu vou orar, Deus me dá aí, quero agora. É um delivery, como se fosse você pede e chega instantaneamente. Mas não funciona assim. Nós precisamos orar, porque o momento da oração é o momento do milagre. Você já viu algum milagre na Bíblia acontecer de qualquer jeito?
Jesus sempre orou, ele sempre invocava o nome do Pai, ele sempre estava em oração quando ele liberava. Os discípulos dele, os apóstolos, também fizeram a mesma coisa, sempre debaixo de oração, sempre liberando bênção em oração. Mas se nós não temos orado, nós não estamos fazendo o mínimo. Então o mínimo é a oração. A segunda coisa, no verso 6 disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, meu irmão. É na linguagem de ouro. Você está pedindo esmola aí, você está me pedindo dinheiro. Vou te falar uma coisa: dinheiro eu não tenho, não. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. No nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O que Pedro e João tinham era fé. O que o Pedro e João tinham era autoridade no nome do Senhor. O que eles tinham era unção, e isso eles deram. Quando eles viram o paralítico caído, né, eles poderiam simplesmente, a expectativa daquele homem, talvez depois de tantos anos sendo coxo, paralítico, ele já tinha mesmo perdido as esperanças, quem sabe. Então ele se contentava apenas com moedas, com qualquer coisa, com um pedaço de pão. Mas a autoridade do Espírito Santo de Deus, ele diz: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu dou. No nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Isso é muito difícil, é tremendo demais, é difícil às vezes de nós termos fé. Às vezes o Senhor está nos mandando fazer algo e nós, pela nossa falta de fé, não fazemos, porque temos medo de ser coisa na nossa cabeça e não se consumar. Aí você ainda fica mal. Por isso não é brincadeira não, irmãos. Quando nós somos profetas, temos o dom de profecia, ou quando nós temos dom de cura, e o Espírito Santo está falando para a gente: olha, ora para essa pessoa agora e ministra a cura na vida dela. Não é só orar: Senhor, faça a tua vontade. Não, ministrar. Ter coragem de falar: Senhor, no nome de Jesus, eu derramo agora a cura sobre a vida dessa pessoa. É difícil, mas nós temos que dar esse passo de fé. Se o Senhor manda, faça. O poder não é seu, mas é dele. Se ele está mandando, faça. Possivelmente aquele pedinte, né, aquele homem, dinheiro, que é o que ele estava pedindo, ele poderia ter mais do que Pedro, porque não sei, talvez o potezinho lá de esmola dele já tinha algumas coisas, e Pedro e João não tinha nada. Então na questão do dinheiro, ele tinha até mais. Mas Pedro lembrou, e João lembrou, que a maior riqueza que eles tinham não era as coisas materiais, mas era o nome do Senhor Jesus. Naquele momento era o que eles tinham, era o que eles ofereceram, e era tudo na vida daquele homem. É como, pense bem, você tem um cartão de crédito. O crédito é a bênção, mas para acessar essa bênção, você precisa de uma senha. A senha é a oração, né? O crédito, se você tem um cartão de crédito que tem lá um limite alto, mas se você esqueceu sua senha, você não vai conseguir retirar nada. Se for um domingo à noite, você, né, não tem nenhuma opção. No dia seguinte você pode até ir no banco. Mas pensa numa analogia dessa. Você tem crédito, mas você precisa de uma senha, você precisa de algo para liberar aquilo ali. A oração está disponível. Todos nós temos esse crédito da bênção. A bênção do Senhor está disponível para todos. Então todos nós temos esse crédito, esse acesso. Mas para liberar, nós precisamos da senha da oração. Amém? Amém. Você tem autoridade para declarar a vitória sobre a sua vida. Você tem essa autoridade. Você tem autoridade para liberar a bênção para a vida das pessoas. Quando aparecer uma situação difícil, vou te falar uma coisa aqui: não perca a oportunidade de abençoar. Não perca, porque às vezes aquela oportunidade é única. Se alguém veio e te contou uma história muito triste, né, em vez de falar: ah, irmãozinho, que pena, né, me simpatizo da tua causa,
Mas simpatia não resolve a vida de ninguém. O que resolve é empatia. Empatia é quando você se envolve na causa da pessoa, oferece pelo menos o que Pedro e João ofereceu. Olha, você não pode pagar a conta do irmão que está endividado, então ore para ele. Você não pode curar uma doença que nem o médico pode, ou então ore por cura. Você não pode restaurar o casamento da pessoa, mas ore para que Deus restaure. Nós temos que ter coragem e não confirmar a situação da pessoa. Você imagina se Pedro e João tivessem confirmado. O problema de muitos de nós é isso: nós confirmamos o problema e não abençoamos. Pedro e João não poderia ter falado: coitado, você está doente, você está coxo, mas toma aqui uma esmola. Eles entenderam que o que eles podiam oferecer era muito mais do que aquele homem estava pedindo. Não perca a tua bênção e não perca a oportunidade de abençoar as pessoas. Nós estamos em semanas de campanha. Então ore para que o Senhor quebre essas muralhas na vida das pessoas, e ore com autoridade. Se todos nós fizermos isso uns pelos outros, olha que bênção que vai ser. Mas eles fizeram uma outra coisa. Eles não somente oraram, que estavam indo para o templo para orar. Eles falaram com autoridade, mas eles fizeram uma terceira coisa. Eles agiram com amor e intrepidez. Eles estenderam a mão para aquele homem em amor, e eles ergueram aquele homem. E aqui nesse último step, nessa última fase da concretização do milagre, é onde muitos de nós ainda falhamos. Porque quando Deus libera um milagre, se você duvidar do próprio milagre, tudo vai por água abaixo. Quando Jesus convidou Pedro para andar sobre as águas, Pedro creu, por isso que ele andou. Mas quando ele começou a duvidar, ele se afundou. Deus às vezes quer mostrar para nós, mas Ele quer nos ensinar alguma coisa no processo. Às vezes Deus está mostrando: olha, pouco a pouco, olha aqui, eu estou te abençoando, eu estou trazendo para você a realidade daquilo que você está esperando, mas você precisa de crer e levantar-se. Imagina se aquele homem falasse: o que vocês estão falando? Tem 12 anos que eu estou aqui coxo, como assim levanta e anda? Se ele tivesse falado naquele momento, acabou o milagre, já era. Jesus falou, o próprio Jesus falou: olha, na minha terra não pude fazer nada pela falta de fé daqueles habitantes. Porque como eles conheciam o Jesus homem, quando eles ouviram falar que o Jesus homem era o Messias, era o Salvador, falaram: Jesus, o filho de José, o carpinteiro, eles duvidaram, e aí eles anularam a ação do Senhor para eles. Mas Pedro e João estenderam a mão. Eles levantaram aquele homem, mas aquele homem também teve que se esforçar. Ele teve que ter um passo de fé para completamente receber a cura dele. Não adianta profetizar também na vida das pessoas sem agir, né? A oração, né, é a combinação da palavra orar com ação. Oração é orar e agir. Orar só falar para o Senhor fazer, mas nós não queremos fazer nada. Isso não funciona também. É uma atitude em conjunto. A força que operou aquele milagre foi a força que está lá em Gálatas 5:6, que diz o quê? A fé que atua pelo amor. O amor pela vida do próximo nos faz orar pelo próximo e nos faz agir em prol da vida do próximo. Muitos crentes, eles oram, eles profetizam, mas eles só ficam olhando e não fazem nada. Porque a parte do fazer é a parte que nós temos que nos levantar, né? Colocar a mão na massa, confia no Senhor e faz o bem, diz a palavra. Se nós aprendemos essas 3 coisinhas aqui que Pedro e João nos ensinou, eu tenho certeza que vocês vão colher
milagres até o fim, ou até antes do fim dessa campanha. Porque essa data de campanha aí que determinou foi a igreja, mas Deus não está limitado a nada disso também. Ele pode fazer o seu milagre hoje, aqui agora, nessa igreja, antes desse culto acabar. Como Ele pode escolher um dia depois de terminar a campanha, ou 2 dias depois, Ele é que sabe, Ele é que determina, Ele é que decide. Tiago 4,17 diz o que? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Interessante essa palavra. Aquele que sabe o que tem que fazer, né, fazer o bem e não faz, está pecando. É como se você estivesse pecando sem fazer nada. Mas como assim, pastor? Não fiz nada. Exatamente, você não fez nada. Aí está o seu pecado. Você teve a oportunidade de ajudar alguém, de orar por alguém. Você teve a oportunidade de fazer algo em prol da pessoa, não fez nada. Aí está o seu pecado. Fazer uma coisa, né, com atitude de fé. Fé, crer é agir. Crer é agir. A fé sem obras é morta, diz a palavra. Nós não somos salvos por obras, somos salvos pela fé. Mas aquele que é salvo, se não provar que é através das obras, não tem valor. Se crer, ele verá a glória de Deus, diz a palavra. Aqueles que querem ver a glória de Deus têm que crer. Não é crer no Jesus Salvador, não. Isso eu sei que vocês, quando recebem a salvação, já creram nisso. Isso é muito fazer uma decisão, muito mais uma decisão do que qualquer outra coisa. Mas milagre não. Milagre é crer, é acreditar mesmo, é se enquadrar lá dentro, é se enxergar dentro, é chegar você no dia depois do milagre, é se enxergar no dia que você, né, se você está orando por pagamento de dívidas, é já te enxergar no dia depois que você tiver com as contas tudo zerado. Se você está orando por um trabalho que você deseja muito, é já te enxergar lá dentro daquela posição, executando o trabalho, é se enxergar dentro do milagre. Você está disposto a tomar essa atitude de fé? Eu te pergunto. Tenha coragem de fazer algo, né? Alguma coisa, demonstre a tua fé. Seu milagre está chegando, acredite nisso. Não fique esperando, né, por outras pessoas fazerem. Não fique esperando por data determinada, como eu digo aqui, de campanha. Isso é algo que nós incentivamos a igreja a fazer, né? Sempre, todos os anos nós fazemos no mínimo umas 2 campanhas aqui nessa igreja. Mas é apenas algo para te dar um empurrãozinho, para que você adquira o hábito de orar, o hábito de profetizar, de falar com autoridade, de crer, de agir. Não fique paralisado. Aquele homem, ele era coxo, ele era literalmente paralítico fisicamente, mas muitos de nós estamos espiritualmente paralisados. Estamos paralisados completamente, indecisos, não tomamos posição, né? Não tomamos iniciativa. É uma paralisia espiritual. Isso tem que ser quebrado no nome de Jesus, amém? Amém. Aonde a vida cristã não progride, isso tem que ser quebrado no nome de Jesus. O cristão tem que viver de vitória em vitória. Seu lugar não é na porta da igreja pedindo esmola, e nem dentro da igreja com reclamações. O seu lugar é dentro do, né, é no altar do Senhor, glorificando o nome dele, e agradecendo, engrandecendo e dizendo, contando seus testemunhos. Não se esqueça disso. Conte os testemunhos. Conte os testemunhos daquilo que Deus está fazendo na tua vida e vai fazer. Não perca essa oportunidade, porque não agrada ao Senhor. Se você receber alguma coisa do Senhor, conte, porque outros que não crerem, quando ouvirem você falar, vão passar a crer. Outros que perderam essa campanha, na próxima, através do seu testemunho, falar: eu vou participar, porque eu sei o poder que o Senhor tem. Deus não tem esmola para nos dar. Se nós estamos pedindo esmola para Deus, Ele não tem esmola, Ele tem o melhor. Ele tem o melhor. Esmola é o homem que dá.
Esmola é o que sobe. Quando você dá esmola para um mendigo, que eu não tenho nada contra isso, eu já dei muitas vezes. Outro dia eu dei esmola para uma pessoa que me pediu, ali perto de Atlanta, estava voltando para a chácara. Eu fiquei indignado, mas eu falei: Deus, eu sei que o Senhor vai me abençoar, porque o Senhor sabe o que eu fiz de coração. O cara parou na porta da minha... Eu estava entrando no meu carro, e ele tinha um carro com uns 200 meninos dentro do carro. Não sei como é que tinha tanto menino dentro desse carro. Aí ele chegou, abriu a porta, a janela dele e falou: por favor, eu sou de um lugar que eu não tenho gasolina para chegar ainda, me ajuda aí, me dá um troco aí para me pôr a gasolina. Eu dei $10 para ele. Foi só virar as costas do cara dentro do posto de gasolina. Ele saiu na hora, quer dizer, não ia pegar gasolina coisa nenhuma. Ele estava no posto de gasolina. Eu dei $10 para ele colocar gasolina e ele simplesmente saiu. Eu fiquei meio assim, injuriado. Falei: Deus, é ele que vai perder esses $10 daqui a pouco. Não vai valer de nada para ele. Eu que dei, e dei de coração, eu sei que o Senhor vai me recompensar, e realmente $10 não é nada para mim. E Deus me deu mais, vai dar mais, no nome de Jesus. Mas Deus não quer dar esmola para ninguém. Deus quer bênção. Deus quer dar é milagre. Deus quer dar é muito mais daquilo que você pede. Aquele homem pediu esmola e recebeu as pernas de volta. Muito mais do que ele imaginava. No nome de Jesus eu creio nisso.